A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30, na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Em nosso programa, caso você tenha dúvidas, pode enviá-las para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. E hoje nós vamos conversar sobre mediunidade infantil. E a nossa primeira pergunta é: existe uma idade para o aparecimento da mediunidade? E a resposta é negativa. Não. Conquanto a pessoa nasça médium, o surgimento dos primeiros fenômenos ou a capacidade mediúnica podem surgir em qualquer época, em qualquer fase da vida material, seja na infância, adolescência, fase adulta, que é o mais comum, ou na terceira idade, conforme estiver previsto no planejamento reencarnatório do indivíduo. A mediunidade, como já dito anteriormente, decorre de uma condição orgânica da pessoa, que teve o seu organismo preparado na espiritualidade para ser médium. Estamos falando da mediunidade ostensiva, pois apenas essa tem condições de aflorar em épocas distintas da nossa existência física. Na mediunidade natural, por outro lado, pertencente a todo ser humano desde o nascimento por ser conquista espiritual do homem, nesse caso ele é cotidianamente influenciado pelos espíritos desde criança, seja pela intuição ou pela inspiração. Assim, a faculdade ostensiva, dependendo do planejamento reencarnatório de cada um e do trabalho que precisará o médium desenvolver com a mediunidade, surgirá na época propícia para oportunizar a realização dos planos feitos e necessários ao seu aperfeiçoamento moral. O aflorar da mediunidade varia de pessoa para pessoa, apresentando-se em uns de forma natural, espontânea e tranquila, sem maiores inconvenientes físicos ou emocionais. Para outros, entretanto, pode apresentar-se recheada de eventos que angustiam, perturbam, impacientam e até mesmo desequilibram emocionalmente a pessoa, dependendo tal circunstância da necessidade de cada médium. Essa é a forma mais comum em nosso planeta por conta da nossa imperfeição moral. Portanto, o aflorar da mediunidade não depende de idade, lugar, sexo ou condição social, podendo surgir em qualquer idade ou local, variando muitos os sintomas, conforme a ação fluídica dos espíritos que se aproximam do médium, se positivos ou negativos. E quando a mediunidade aflora na fase infantil, é normalmente protegida e controlada por espíritos protetores, os chamados anjos da guarda, tecendo orientações e transmitindo avisos aos familiares. A criança deverá, não apenas quando apresentar mediunidade, mas sempre, ser encaminhada a uma evangelização infantil, para receber auxílio e orientação condizente com a sua idade
e capacidade de entendimento. Na época da adolescência para a juventude, surgindo a faculdade mediúnica, o indivíduo já está apto à realização de estudos sérios e mais aprofundados acerca da doutrina espírita e, em especial, da mediunidade, podendo desenvolver a prática mediúnica nas casas espíritas e de maneira a ser bem orientado. Na fase da maturidade ou na velhice, a mediunidade pode surgir em decorrência do progressivo enfraquecimento dos órgãos, proporcionando mais facilmente a expansão do perispírito, a diminuição das ações da vida prática, a introspecção da mente e, com isso, a percepção do mundo espiritual. O momento de eclosão da mediunidade é sempre de grande importância. Se bem orientada e conduzida, trará excelentes benefícios ao medianeiro, como a todos que forem direto ou indiretamente auxiliados pela mesma. Todavia, nem todos recebem esta assistência durante o desabrochar da faculdade, seja por ignorância, temor, desinteresse ou mesmo aspectos religiosos, fazendo com que os medianeiros passem por variadas dificuldades. Não raro, somente após irem a muitos médicos, tentando curar algo que não é orgânico, o indivíduo procura uma casa espírita para, em uma última alternativa, encontrar uma resposta para a sua condição. E certamente receberá na casa espírita o devido esclarecimento, sem misticismo ou práticas consideradas não doutrinárias, quando então lhe será oferecido estudos da doutrina espírita e, em sendo o caso, um tratamento de cunho espiritual. E no momento certo, terão os médiuns iniciantes condições de participarem de estudo para a educação da mediunidade, a fim de que possam tornar-se servidores do mestre no campo mediúnico. Os dirigentes espíritas procurarão auxiliar com paciência e instruir com bondade os médiuns iniciantes, especialmente os que tiveram a eclosão em situações mais difíceis e provacionais. No princípio do desenvolvimento mediúnico, é comum os médiuns estarem em constante contato e influência de espíritos inferiores, sendo necessário bastante atenção e cautela por parte do dirigente mediúnico, para que tais espíritos não assumam o comando dos médiuns, ainda não suficientemente preparados para neutralizarem citadas influências. O indivíduo, ao ver eclodir sua mediunidade, caso almeje trabalhar e se desenvolver nesse campo de trabalho, precisa estar bem consciente de suas responsabilidades e o que significa ser detentor desta faculdade, para que não se percam os frutos de tão belo instrumento de evolução e de progresso. Lembremos, contudo, estar a espiritualidade amiga sempre a postos para nos ajudar, desde que, obviamente, percebam em nós boa vontade e desejo sincero de seguirmos na mediunidade com Jesus. Fiquemos, portanto, alertas à vivência do Evangelho redivivo, ao estudo, ao trabalho no bem e ao amor a Deus e ao próximo. E agora, a nossa próxima pergunta é como lidar com a mediunidade na infância. Nesse primeiro momento, é importante esclarecermos que nem tudo aquilo que parece mediunidade na infância, de fato é, pois as crianças têm naturalmente uma predisposição para perceberem o plano espiritual até os 7 anos de idade, independente de terem mediunidade ostensiva. Isso porque a criança está há pouco tempo encarnada,
sua reencarnação meio que não se completou totalmente, estando ainda muito ligada ao plano espiritual. É como se estivesse meio lá, meio cá. E por conta desta proximidade com a vida da espiritualidade, a criança interage facilmente com os espíritos, muito comum nos conhecidos amiguinhos invisíveis. Contudo, tal percepção do plano espiritual não significa ser ela portadora de mediunidade ostensiva. Normalmente, após os 7 ou 8 anos de idade, a percepção do plano espiritual diminui ou cessa por completo, passando a criança a se envolver com as vivências do mundo material e a se desligar do mundo espiritual, escasseando as manifestações. E mesmo nos casos em que a criança é detentora de mediunidade, normalmente essa diminui depois dos 7 anos e reaparece na adolescência ou na maturidade, quando apresenta condições de estudar, de compreender e de bem desenvolver a faculdade. Contudo, há casos em que não há suspensão da mediunidade, quando então a criança, durante toda a infância, vê, fala, ouve e interage com a espiritualidade, como no caso do saudoso Francisco Cândido Xavier e da médium Ivone Pereira. Para as crianças nessa condição, que são chamadas de médiuns naturais, e a faculdade se mostra espontânea, sua constituição física se presta a tal ocorrência, tendo sido certamente preparada para isso, estando acompanhadas essas crianças e auxiliadas por seu espírito protetor ou anjo da guarda, como mais comumente designado, não havendo, portanto, razão para temores. Fator importante é a postura dos pais diante da mediunidade na infância. Como devem proceder? Em qualquer situação, o indicado é agirem com naturalidade, visto ser a mediunidade algo natural e intrínseco ao homem. No primeiro ciclo, até os 7 anos, não se recomenda estimular o seu desenvolvimento, pois não apresenta à criança maturidade intelectual necessária para compreender todas as nuances da faculdade, assim como os meios de defesa diante de uma influência de espíritos inferiores. Vejamos as orientações trazidas em O Livro dos Médiuns acerca da inconveniência de desenvolvermos a mediunidade na infância. Diz assim: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Portanto, meus queridos amigos, nós também, diante dessas informações, percebemos que não devemos negar o fenômeno, dizendo ser coisa da imaginação, ou ainda incutirmos medo, afirmando ser ação do demônio. Tal comportamento em nada contribui e, na verdade, só dificulta a aceitação e o desenvolvimento futuro da mediunidade. Dizendo ser imaginação, a criança pode acreditar ser louca, que é a única a vivenciar tais situações e acaba entrando em um processo de angústia e de desequilíbrio emocional. Afirmando ser algo relacionado ao diabo ou aos espíritos maléficos, os genitores incutem temor desnecessário e prejudicial, contribuindo para a formação de um adulto inseguro e distante da mediunidade. Um outro questionamento muito comum é se haveria uma idade indicada para o início do desenvolvimento mediúnico. Diz a espiritualidade que, com exceção da mediunidade de efeitos físicos, por ser mais fatigante ao corpo
e a da psicografia por conta da inexperiência infantil, não há uma idade apropriada, tudo dependendo do desenvolvimento físico e principalmente moral da criança, variando assim de indivíduo para indivíduo. Não esqueçamos que a mediunidade exige estudo, seriedade, recolhimento, dedicação e disciplina, condições difíceis de serem cobradas da criança, havendo mesmo sério risco dela fazer da faculdade uma brincadeira. No caso, sugere-se levá-la para a evangelização infantil, muito comum nas casas espíritas, tendo a criança a oportunidade de compreender, dentro da sua capacidade de entendimento e de modo natural, sobre a vida espiritual, a imortalidade da alma e os espíritos. Além disso, sugere-se a realização do Evangelho no lar e a aplicação de passes, com a finalidade de abrandar as manifestações naturais no período infantil. E agora trazemos a nossa última perguntinha de hoje, que é: não quero ser médium, posso extinguir ou suspender minha mediunidade? A mediunidade ela não pode ser extinta pelo simples fato de o médium não querer desenvolvê-la, como se pudesse desligar um botão no momento e na hora que desejasse. Não é assim. Embora possa ele perdê-la ou tê-la suspensa momentaneamente em certas situações. Médiuns que assim pensam são considerados imperfeitos, sem o conhecimento da bênção concedida. A predisposição orgânica existe, independente da vontade do ser humano, razão pela qual não é possível o seu cancelamento livre e espontâneo pelo médium. A mediunidade ostensiva foi prevista e planejada para acontecer na encarnação atual, oportunidade em que todas as providências foram previamente tomadas, incluindo aí o preparo do perispírito e do corpo físico. Assim, não há como o indivíduo que não deseja ser médium simplesmente extinguir algo que é orgânico. Em O Livro dos Médiuns, Kardec abordou sobre a perda ou suspensão da mediunidade, tendo a espiritualidade explicado estar a faculdade sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, podendo acontecer com qualquer médium e com qualquer tipo de mediunidade, conquanto seja, normalmente, apenas uma suspensão temporária que finda com o motivo que lhe deu causa. Acrescenta não ter o médium poder sobre a faculdade, precisando sempre do auxílio dos espíritos, de modo que pode continuar sendo médium, mas se lhe faltarem espíritos que o assistam, nada obterá de concreto, dando a aparência de uma mediunidade suspensa. A suspensão temporária da mediunidade, portanto, é possível, sendo sempre um período de reflexão para o médium, razão pela qual é importante ter ele compreensão de seu papel e a responsabilidade perante a espiritualidade. Quando alguns médiuns não compreendem a faculdade e o que ela significa, utilizando-a irregularmente para a satisfação de seus interesses egoístas e materiais, a vontade de os espíritos sérios se comunicarem reduz muito, pois a mediunidade desvirtuada é causa para o afastamento dos bons espíritos. O indivíduo vem médium para servir de instrumento aos espíritos em prol da caridade, não para dela abusar, usando-a como profissão ou como meio de obter poder e reconhecimento. Logo, vendo o espírito não estar o médium aproveitando as instruções recebidas, afasta-se e procura outro médium mais sério e confiável, atitude perfeitamente compreensível e previsível. Em situações como essas, pode acontecer de um espírito se afastar
e outro se aproximar, pois que há sempre espíritos desejosos de se comunicarem, quando então não haveria a suspensão da faculdade. Entretanto, a espiritualidade explica que o afastamento de um bom espírito pode ser algo temporário também, uma prova para o médium que terá sua paciência, fé e confiança testadas. Tal cometimento objetiva provar que sua faculdade não depende dele, não podendo dela se orgulhar e vangloriar, bem como para comprovar a existência de uma inteligência diferente do médium, pois de outro modo não haveria interrupções. Nestes casos, mesmo havendo outros espíritos desejosos de se manifestarem, os bons espíritos não o permitem. Deste modo, verifica-se nem sempre representar a intermitência uma punição, podendo mesmo representar um ato de cuidado do espírito para com o médium, dando-lhe um repouso, quando então não permite novamente que outros espíritos do medianeiro se utilizem. Nestas ocasiões, precisará o médium manter sua perseverança no bem e seguir trabalhando na seara do Cristo, mesmo sem a mediunidade, sem falseá-la ou usar de má-fé. É uma prova de integridade e oportunidade de reflexão. Para que o médium compreenda a razão pela qual a mediunidade foi suspensa, é ideal que estude sempre e compreenda o sentido e a finalidade da mediunidade, inquirindo a si se tem feito dela bom uso. A correta compreensão da faculdade trará a noção exata dos compromissos assumidos perante Deus, a espiritualidade e nós mesmos, já que pedimos a mediunidade, porque no fundo queríamos evoluir e resgatar nossos erros pretéritos. Tal postura, certamente, fará a criatura repensar o seu desejo de cancelar ou de suspender a mediunidade, começando a desenvolvê-la de forma correta e bem orientada, sempre com Jesus. Meus amores, nós estamos agora então chegando ao fim do nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos novamente juntos com o tema Mitos e Verdades sobre Mediunidade. Caso tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, com a permissão de Deus. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire.